Tardelli, para você, esse aumento expressivo pode indicar uma maior tolerância do Brasil em relação à diversidade e aos direitos do público LGBTQIA+. Se há uma mudança, é um aumento na troca tolerância, de nome. Eu não sei. Da Mas tolerância. o que eu vejo com muita alegria é isso, porque é a identidade, a identificação, é como a pessoa se vê perante o mundo. E quanto mais gente tiver consciência disso, quanto mais gente buscar seus direitos nesse sentido, nós vamos caminhar e dar passos muito largos, né, numa questão existencial gravíssima para quem não consegue se identificar, não consegue aceitar o próprio nome. O nome é o nosso patrimônio, Sim. certo? Se esse nome não me identifica perante a sociedade, ele é terrível, porque é um nome que eu carrego para todo lugar. O acesso a direitos, você acha que pode ter aumentado, incentivado isso? Mas não tenha dúvida. E a tolerância terá que aumentar, obrigatoriamente, porque essas pessoas estão e estarão insertas num processo econômico, político, cultural, social, esportivo. Eu vejo essa notícia como uma das poucas notícias boas que a gente tem visto ultimamente. Esta, para mim, é uma grande notícia. Que bom que isso esteja acontecendo. Às vezes a conscientização ela é assim, o professor José Vicente, que vai falar daqui a pouco, Samanta, ele vai lembrar disso. Até hoje a gente fala, por exemplo, no IBGE, quando faz o censo, é a autodeclaração. Então você diz a sua cor. Durante um bom tempo o Movimento Negro fez uma campanha que foi não deixe passar em branco a sua cor, incentivando as pessoas a se autodeclararem como elas realmente são. E é assim que nós chegamos, a maior parte da população brasileira se autodeclarando negra. Então, acho que isso é um processo também de conscientização, não? Lu, eu acho que sim, mas quando você me pergunta assim, se esse número maior de pessoas que estão alterando o nome e o gênero, se isso representa uma maior tolerância, eu acho que eu vou discordar um pouco do Tardelli no sentido de que talvez isso não represente que a nossa sociedade é mais tolerante. Eu acho que o que aconteceu foi uma desburocratização para que isso fosse feito de uma maneira mais fácil. O que eu quero dizer com isso? A gente não teve uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, pelos legítimos representantes do povo, alterando a possibilidade de você chegar num cartório e alterar o seu nome. O que a gente teve? A gente teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que disse que isso não precisava ser feito por meio de um processo judicial. E a gente sabe que um processo judicial no nosso país é algo custoso. Você tem que constituir um advogado, você tem que ingressar na justiça, você precisava de uma série de requisitos. O que essa decisão fez? Ela disse isso pode ser feito nos cartórios. Aí o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução de 2018, que é o provimento 73, estabelecendo que isso poderia ser feito sem a necessidade de um processo judicial, ou seja, apenas no cartório. Isso facilitou com que essas pessoas alterassem o seu nome, não é? Alterassem o gênero sem a necessidade de provarem que fizeram uma cirurgia, sem a necessidade de entrar com processo judicial. O que eles exigem é uma série de documentos, de antecedentes criminais, tudo, porque você também pode estar usando isso para fugir, por exemplo, da justiça criminal. Então isso tornou mais acessível, mas eu não consigo visualizar que isso necessariamente represente efetivamente uma maior tolerância. Eu acho que a tolerância viria se isso fosse aprovado pelo Congresso Nacional, pelo nosso Legislativo, como uma vontade de toda a sociedade. É um início, mas é uma desburocratização dessa mudança. E também eu acho que faltam estudos para saber quantas dessas pessoas que mudaram o nome resolveram depois alterar novamente, porque o que essa resolução coloca é que se eu tiver que alterar novamente, eu não posso fazer pelo cartório, eu tenho que fazer por um processo judicial. Muito bem, não temos esse número, mas também não temos essas notícias. Não temos essa notícia. Muito bem, Zé Vicente. Pois é, eu acho que primeiramente sim, a meu ver, um fortalecimento dessa autonomia e mesmo dessa liberdade do indivíduo, não é? Porque nós tínhamos autonomia, nós tínhamos a liberdade de escolhermos o que queremos ser e como queremos ser reconhecido e identificado, mas não podíamos expressar isso de um ponto de vista mais ou menos legal ou de um ponto de vista que fosse reconhecido institucionalmente.
e isso, então, quando se apresenta como uma ferramenta possível e execuível, ela permite que a gente, então, desfrute dessa autonomia, dessa liberdade de escolher o que ser ou de se reconhecer como se apresenta de uma forma bastante efetiva. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que os números apontam que existia essa vontade, que existia esse desejo, que existia essa demanda reprimida, coloquemos assim. Tanto é que num período de tempo tão curto, os números aí extrapolaram. Eu também concordo com a Samanta. Eu não sei se os representantes do povo já recepcionam isso como uma demanda prioritária. Mas ainda assim, eu preferiria que isso estivesse tratado e regulado numa lei do que estar pendurado aí numa manifestação, numa posição, numa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E depois, uma questão que me chamou a atenção e que me preocupa é essa mediação, ou diríamos assim, quem é que ao final decide se você pode ou não pode exercer esse direito? É o cartorário lá na tal da entrevista para verificar, não é, se você cumpre os requisitos, se você apresenta as condições ou não. Eu acho isso daí muito sensível e muito delicado, porque, de novo, eu trago, Luciana, a questão dos negros, em que, em grande medida, definir quem era negro ou quem não é negro, se você é preto ou se é pardo, sempre foi uma ação do cartorário, né? Eles que olhavam para a cara do bebê negro e definiam, você é preto, você é pardo, você é branco. Então, essa entrega da autonomia do cartorário para dizer se, diante daqueles elementos que você apresenta, se você pode ou não pode exercer esse direito, eu acho que é um pouquinho delicado e mereceria um olhar e um tratamento mais adequado. Mas, ao final, eu acho que se a sociedade coloca à disposição do cidadão um meio, um mecanismo para ele poder expressar a sua autonomia e poder exercitar a sua liberdade de definir, decidir o que ele é, como é um avanço, é um ganho e, apesar da intolerância, ainda assim, eu acho que cumpre-se um objetivo importante desse nosso ambiente da democracia e de respeito à dignidade da pessoa humana. Muito bem, para você que nos acompanha, a CPMI do dia 8 de janeiro está voltando. A gente vai ouvir o Armando, porque eles ainda estão se arrumando lá para começar a falar. Vamos ouvir o Armando ainda sobre esse tema e já já a gente vai para Brasília. Interessante falarmos sobre esse tema, porque no estado de São Paulo existe uma lei em que o sujeito pode utilizar um nome social. Então, o sujeito nasceu homem, mas hoje tem um corpo de mulher, ele usa o nome social. Agora, interessantíssimo, porque isso vai para os assentamentos da pessoa. Não só no nome social, numa escola, num clube, numa repartição, não importa. Agora nós teremos isso de uma forma documentada nos assentamentos. O tabelião fará essa alteração de nome, obviamente, que nós não vamos trocar filiação, não vamos trocar nascimento, cor, não vamos trocar CPF, RG. Até porque, muito bem ponderado pela doutora Samanta, se fosse para nós fugirmos do próprio nome, da nossa própria personalidade civil, muitas pessoas fariam isso para fugir, inclusive, de dívidas, né? Não só de problemas criminais, mas de dívida. Quando o oficial de justiça fosse à sua porta, falou, não, esse não sou eu, esse era eu, agora eu não sou mais. Não, isso não tem cabimento. Agora, muito interessante o que a doutora Samanta também disse, é que abriu a possibilidade. Aquilo que antigamente custava para procurar um advogado, entrar com a ação, demorado, demandava muito tempo. Hoje nós faremos isso pelo cartório, como os casamentos e os divórcios, né? Antigamente, para uma pessoa divorciar, se não tinha interesse de criança menor, precisávamos do Poder Judiciário. Hoje mudou isso. Hoje uma pessoa, um casal divorcia no próprio cartório, rápido, eficaz e muito mais barato. Lógico que é um custo. O tabelião precisa sobreviver. Ele tem os custos, são altíssimos, de funcionários, etc. Precisa angariar dinheiro. Mas é muito mais rápido, muito mais célere. Agora, por que esse número cresceu de forma exponencial? Por conta da possibilidade. Antigamente, o sujeito precisava, queria, necessitava, tinha esse problema intrínseco com ele, mas precisava procurar um advogado, especialista e depois o Poder Judiciário. É isso.